Amados no Senhor, a paz de Cristo, daqui é o vosso bem-amado pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade aportar para os amados a palavra do Senhor e hoje estaremos partilhando sobre o tema Moisés, a terra do terceiro dia. E eu abençoo a todos os amados que estão tendo contato conosco, que estão tendo contato conosco a partir desses vídeos. Nós os abençoamos e pedimos que a graça do Senhor lhes possa ser acordada. E pedimos que através desses vídeos, as verdades que o Senhor está, portanto, manifestando nas nossas vidas, realmente nos traga a sua clareza para que possamos sair da treva que é a ignorância. Porque a palavra treva no hebraico é a mesma palavra para ignorância, e a palavra conhecimento no hebraico é a mesma palavra para luz. Acreditamos que quando o conhecimento se manifesta, o conhecimento é a luz, e a luz dissipa toda a ignorância, dissipa toda a treva. Queridos e amados, é o conhecimento que dissipa toda a ignorância e dissipa toda a treva. Hoje, portanto, nós estaremos falando sobre Moisés, a terra do terceiro dia. E eu quero convidar-vos a lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 8. Vou ler a partir do versículo 9, melhor. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Queridos e amados, daqui nós chegamos à conclusão e à compreensão de que realmente Deus manifestou a terra no terceiro dia. E através, queridos e amados irmãos, dessas passagens bíblicas que nós estaremos tomando, estaremos fazendo algumas quedas livres no Antigo e no Novo Testamento para, portanto, falarmos sobre o tema Moisés, a terra do terceiro dia. Compreenda, querido e amado irmão, nós falamos sempre, quando nós tocamos na mensagem da criação, dizemos que Deus fez ou manifestou a obra da criação em 3 dias, não negando a partir daqui o princípio e ideia teológica de que realmente a terra foi criada em 6 dias, porque no 7º dia Deus descansou. Dizemos que Deus criou, manifestou a obra da criação em 3 dias, e nós explicamos o seguinte: dissemos que Deus, através de 3 dias, Ele realmente criou a matéria-prima, e a partir do 4º dia Deus começou a acrescentar detalhes naquilo que Ele já havia criado. Quer dizer que Ele cria em 3 dias, termina a sua criação, e dali Ele começa a ampliar factos, começa a ampliar coisas nas coisas que Ele já havia criado a partir de 3 dias. Dissemos que Deus no primeiro dia manifestou a luz, criou a luz, e no 4º dia Ele vai pegar a luz e vai lhe colocar num corpo, e vai lhe dar o nome de sol. E nós entendemos que no 4º dia Deus não cria nada, Deus simplesmente pega a luz e lhe coloca num corpo, porque o sol verdadeiramente é a luz num corpo. O sol, ele manifesta a luz, e dali, queridos e amados irmãos, não queremos ir longe, porque verdadeiramente esse sol que contém a luz e que manifesta a luz fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos e amados, entenda que no 2º dia Deus vai fazer a separação das águas. As águas de cima e as águas de baixo, que também guardam um grande mistério. As águas de cima e as águas de baixo. Nós prometemos fazer também uma gravação falando sobre as águas de cima e as águas de baixo. Entenda ainda, querido e amado, que no 5º dia Deus vai dizer às águas produza. Quer dizer que Ele vai tomar algo que Ele cria no 2º dia
e vai, portanto, dizer produza no quinto dia. Dali nós concluímos que Deus pega aquilo que ele já havia criado no segundo dia e acrescenta detalhes que são, portanto, os peixes e toda a animalia marinha. E dizemos ainda que no terceiro dia Deus vai, portanto, chamar a terra, a porção seca das águas, e vai dar nome de terra. E no sexto dia Deus vai criar o homem, e portanto vai criar o homem do pó da terra. Dali, queridos e amados irmãos, entendemos que Deus pega a terra do terceiro dia e acrescenta um detalhe que é realmente o homem. E dali entendemos que verdadeiramente o Senhor fez tudo em 3 dias, e a partir do quarto dia ele simplesmente começou a acrescentar detalhes. E para nós explicarmos aos amados que verdadeiramente o Senhor fez tudo em 3 dias, o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir aportar uma luz que vai nos fazer entender, porque ele vai vir realmente explicar essa margem de pensamento. Entenda ainda, queridos e amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer de forma clara no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 32. Ele vai dizer o seguinte: porque nós falamos, queridos e amados, que a verdade é realmente o testemunho da segunda, quer dizer, é o testemunho de 2 pessoas. Quer dizer, que a segunda testemunha que vem para estabelecer a verdade e verdadeiramente dizer que não, isso é assim, isso é certo, isso é verdadeiro. Queridos e amados, então, para nós provarmos a ideia que nós dissemos de que o Senhor Deus fez a obra da criação em 3 dias e terminou, e dali continuou simplesmente a ampliar, porque ele já havia feito tudo. Vamos comprovar isso a partir do livro de Lucas, capítulo 13, no seu versículo 32, que diz assim. Vou começar a partir do versículo 31. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide, dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia termino a obra. E no terceiro dia sou consumado. No terceiro dia cumpri tudo. No terceiro dia terminei. Entenda, queridos e amados irmãos, o Senhor fez a obra toda em 3 dias. E, queridos e amados irmãos, quando ele chegou no terceiro dia, ele terminou tudo. E tudo quanto nós vivemos a partir dali, verdadeiramente é a ampliação daquilo que o Senhor fez. Porque nós estamos dando continuidade daquilo que o Senhor já fez. Dali, queridos e amados irmãos, concluímos de que o Senhor fez tudo em 3 dias. E depois, a partir do quarto dia, verdadeiramente o Senhor só começa a ampliar as coisas que ele já havia feito. Porque tudo ele já havia feito simplesmente em 3 dias. E nós estamos falando sobre Moisés, a terra do terceiro dia. Compreenda, queridos e amados irmãos, que ao desenrolar da criação, a terra estava, ou a porção seca estava debaixo das águas. No primeiro dia estava debaixo das águas. No segundo dia estava debaixo das águas. No terceiro dia estava debaixo das águas. E neste mesmo terceiro dia é que o Senhor vai chamar a porção seca de debaixo das águas para submergir e, portanto, Deus lhe chamar terra. Compreenda que a terra ficou escondida durante 3 dias. E no terceiro dia é que ela, portanto, foi manifesta. Quer dizer que essa terra que ficou guardada 3 dias, no terceiro dia ela é, queridos e amados irmãos, manifesta, porque ela esteve debaixo das águas. Quer dizer que quando Deus tira a terra de debaixo das águas, ele separa a terra das águas. Queridos e amados, compreenda que Deus, quando ele está separando a terra das águas, nós também dali interpretamos, queridos e amados irmãos, o seguinte: quando nós vamos falar da igreja, que surge da palavra grega eclésia, que verdadeiramente quer dizer separados, consagrados, santificados, colocados à parte.
Entenda que Deus, ou Jesus Cristo, veio e Ele apregou a sua mensagem, e nós, a igreja, nós fomos retirados do meio das nações. Quer dizer que nós fomos tirados no meio de povos, tribos, línguas e nações. Ele nos separou no meio de milhares e nos deu, portanto, queridos e amados irmãos, o nome de os separados, e passamos a ser chamados de igreja. Embora que a palavra eclésia não fora um termo que Jesus Cristo criara, porque era um termo que já era usado para especificar aquela pequena corte de pessoas que manifestavam as ordens do rei. Era chamado de eclésia, aquele pequeno grupo de pessoas que ouviam as leis do rei e que manifestavam as leis do rei no meio do povo. E é exatamente isso que Jesus Cristo nos fez ser. E quando ele vai dizer no livro de Mateus capítulo 16, no seu versículo 16, que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia. Ele estava, querido e amado irmão, dizer que ele separaria um povo que realmente manifestaria as suas leis no meio dos povos. É isso que nós somos. Verdadeiramente a igreja é uma agência do reino de Deus na terra, que está ali para manifestar as leis do rei do reino. Entenda, queridos e amados irmãos, que quando Deus está separando a terra das águas, verdadeiramente Ele está consagrando um determinado povo. E quando nós falamos de terra, interpretamos como povo, vamos ir visitar o nosso amado pai Abraão, que Deus lhe vai dizer que multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e o pó da terra. Dali entendemos que a terra verdadeiramente fala de um povo, e as águas de onde Deus retira a terra. Vamos, queridos e amados irmãos, ir visitar o livro de Apocalipse, capítulo 17, no seu versículo 15, em que a Bíblia vai dizer: as águas que viste são tribos, línguas e nações. Dali, queridos e amados irmãos, entendemos que quando Deus está a separar a terra das águas, verdadeiramente, queridos e amados irmãos, está a separar um determinado povo no meio de povos. E é este povo que foi separado que somos nós, a igreja, que verdadeiramente estamos ali para, queridos e amados irmãos, manifestarmos as leis do Rei do Reino aqui no mundo. Entenda ainda, querido e amado irmão, que verdadeiramente a terra estava, queridos e amados irmãos, submergida, estava dentro das águas durante 3 dias. E você deve entender que quando Jesus Cristo morre na cruz, nós já falamos aqui sobre o banquete de Boaz, quando Jesus Cristo morre na cruz, nós morremos, queridos e amados, e no 3º dia é que nós estamos a ressurgir com o Senhor. Dali falamos que essa ressurreição, verdadeiramente o Senhor ressuscita conosco. Nós somos a terra, portanto, que está a sair no meio, queridos e amados irmãos, do oceano de pessoas, do oceano de morte, mas estamos, queridos e amados irmãos, saindo no 3º dia. Nós somos, portanto, a igreja. E, queridos e amados, nós queremos realmente explicar aos amados que essa terra que esteve escondida durante 3 dias, que está, portanto, saindo, queridos e amados irmãos, no 3º dia, verdadeiramente fala de Moisés, e nós vamos buscar compreender essas ideias. Vamos ler livro de Êxodo, capítulo 2. Vou começar a ler a partir do versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu ele 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer.
E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas lhe tenho tirado. Porque das águas lhe tenho tirado. Queridos e amados, eu quero que você compreenda, antes ainda que nós comecemos já a entrar na fase mais intensa de desenvoltura da nossa mensagem, eu quero, queridos e amados irmãos, que nós prestemos muita atenção no versículo 1 e 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu ele 3 meses. Queridos e amados, nós vemos de forma clara que Moisés nasce e ele fica escondido 3 meses. Da mesma forma que a terra esteve escondida 3 dias. Nós vamos, queridos e amados irmãos, explicar-vos como realmente 3 meses é igual a 3 dias. Queridos e amados, pela palavra de Deus, porque do jeito que diz o pastor Mbungo Castro da Igreja Evangélica Batista em Angola, concretamente na paróquia da Induva, ele diz: não faz a Bíblia falar o que ela não falou. Não faz a Bíblia falar o que ela não falou. A Bíblia interpreta-se por si mesma. A Bíblia, ela mesma fala e ela mesma interpreta aquilo que ela realmente falou. Portanto, eu quero que você ainda fique com este detalhe. A Bíblia diz que a terra estava debaixo das águas durante 3 dias, e no terceiro dia Deus, portanto, chamou a terra das águas, tirou a terra das águas. E nós fomos, queridos e amados irmãos, ler no livro de Êxodo, capítulo 2, e nós estamos a ver que Moisés nasce, e a mãe de Moisés, portanto, esconde ele durante 3 meses. E nós queremos, queridos e amados irmãos, explicar como Moisés fala da terra do terceiro dia. E, queridos e amados irmãos, nós vamos ler na palavra de Deus. Livro de Êxodo mesmo. Para nós, queridos e amados irmãos, explicarmos como 3 meses é igual a 3 dias. Ok, vou começar a ler a partir do versículo... Vou começar a partir do versículo 16. Vai e ajunta os anciãos, estou no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, e a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe: eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias. Presta atenção. Deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus vai enviar Moisés com a mensagem que ele teria que ir até Faraó e dizer a Faraó: deixa ir o meu povo caminho de 3 dias até o deserto. E eles, portanto, vão sacrificar para mim
uma festa. Vão celebrar para mim uma festa. Deixa ir o meu caminho de 3 dias. Mas nós vamos entender quando é que realmente o povo chegou ali no lugar onde eles chegaram ao ponto, queridos e amados irmãos, de sacrificar a Deus. Queridos e amados, nós estamos a falar essas coisas na revelação. Porque nós entendemos que a palavra, a Bíblia Sagrada, verdadeiramente é um livro que o Senhor falou, que verdadeiramente as Escrituras falam dele. E nós estamos procurando falar essas coisas na revelação e mostrar como verdadeiramente a Bíblia, querida e amados irmãos, tem mistérios, tem muitos mistérios, porque a nossa conclusão não é verdadeiramente Moisés, mas é o Senhor, porque o Senhor realmente também esteve escondido durante 3 dias e no terceiro dia ele é verdadeiramente a terra que, querido e amados, foi separado no meio também de milhares. Mas nós estaremos, queridos e amados, chegar ali. Mateus capítulo 16, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer de forma clara que eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aquela pedra não é Pedro, é a revelação que Pedro havia feito sair, a declaração que Pedro havia feito sair, que o Senhor, portanto, lhe havia revelado. O Senhor vai dizer que eu vou edificar sobre esta revelação. Então, dali entendemos que é bom também que falemos um pouquinho ao povo de Deus na revelação, não simplesmente na doutrina, mas também possamos ir na revelação e na profecia e também no conhecimento. Queridos e amados, não nos obtenha mal, porque só abordamos as coisas na revelação. Vais pensar que não, assim quer dizer que o pastor Francisco não fala nada ao seu povo sobre doutrina, essas coisas. Nós falamos de doutrina, irmão, e doutrina nós falamos no Antigo Testamento. Estamos a chamar doutrina, a partir de lá estamos a chamar para vir explicar aqui. Amém? Ok, e Deus abençoe. Portanto, ok? Então, nós agora vamos ler, queridos e amados irmãos, a passagem que verdadeiramente nos vai explicar quando o povo, portanto, chegou naquele lugar em que eles poderiam sacrificar para Deus. Livro de Êxodo, capítulo 19. Vou ler o livro de Êxodo, capítulo 19. Estamos a procurar explicar como é que 3 dias fala de 3 meses. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Queridos e amados, compreenda algo. 3 dias é igual a 3 meses. Porque Moisés vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 18, Deus lhe vai dizer que, olha, vai a Faraó, lhe diz que para ele deixar ir o meu povo, para eles terem uma marcha de 3 dias e vão chegar no deserto e vão sacrificar para mim. E a Bíblia está nos mostrando no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1, que eles vão chegar no deserto de Sinai verdadeiramente no terceiro mês. Dali, querido e amados irmãos, explicamos, estamos a ver claramente que 3 dias fala de 3 meses. Por isso, nós estamos a concluir o seguinte: esse Moisés que esteve escondido durante 3 meses e a terra que esteve escondida durante 3 dias, existe um grande paralelo entre eles. Por isso o nosso tema é Moisés, a terra do terceiro dia. Porque nós vemos no livro de Gênesis a terra escondida até o terceiro dia, e nós vemos Moisés, queridos e amados, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2, ele é escondido durante 3 meses. E fomos explicar que 3 dias é igual a 3 meses. Agora entenda, queridos e amados irmãos, entenda, querido, que a terra esteve escondida durante 3 dias, fala de Moisés que esteve escondido durante 3 meses. Mas é no terceiro dia que a terra vai sair de debaixo das águas para, portanto, vir, queridos e amados irmãos, reinar. É no terceiro dia que a terra vai sair de debaixo das águas para vir submergir sobre as águas. Presta atenção, amado no Senhor. É no terceiro dia que a terra vai sair de debaixo das águas e vai vir submergir sobre as águas. E nós vamos ver que quando Moisés vai ser tirado no terceiro mês, ele vai ser colocado sobre as águas. Dali nós entendemos que ele foi retirado e passou, portanto, a submergir sobre as águas.
E deixa adiantar um pouquinho mais para depois voltar. E quando a filha de Faraó vai lhe dar nome, vai dar um nome a Moisés como Deus realmente deu nome à terra. Deus chamou a porção seca no terceiro dia para cima das águas e depois, portanto, deu o nome terra. E nós vemos, queridos e amados irmãos, que Moisés esteve escondido. Preste atenção, você vai pensar, não, ele não esteve escondido durante não esteve escondido debaixo das águas durante 3 meses. Presta atenção, amado, na revelação. Quando a filha de Faraó vai lhe dar o nome de Moisés, que quer dizer tirado das águas, queridos e amados irmãos, é para realmente explicar Gênesis, da forma que a terra foi tirada debaixo das águas no terceiro dia, é da mesma forma que Moisés foi tirado das águas no terceiro mês. E 3 dias é igual a 3 meses. E, queridos e amados irmãos, entenda que quando a terra sai das águas, ela submerge sobre as águas. Da mesma forma, Moisés foi tirado das águas e veio submergir sobre as águas, porque nós vemos ele dentro, queridos e amados irmãos, de uma arca sobre as águas. E falamos que sobre as águas, queridos e amados irmãos, verdadeiramente fala da ressurreição. Compreenda que ele ficou debaixo das águas, mas no terceiro dia ele veio submergir. Quer dizer que no terceiro dia ele sobe sobre as águas. E verdadeiramente isso fala da ressurreição, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve embaixo, foi sepultado, esteve dentro durante 3 dias e no terceiro dia ele ressuscitou para vir, portanto, dominar sobre as águas. E esse sobre as águas não entende em português. Sobre as águas quer dizer sobre povos, tribos, línguas e nações. Da mesma forma que Moisés dentro da arca vai sair no terceiro dia e vai agora dominar sobre as águas, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira terra também, que vai verdadeiramente submergir sobre as águas e vai dominar, queridos e amados irmãos, sobre as águas. Presta atenção, amado. A Bíblia vai nos falar da 4ª vigília, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai andar sobre as águas. E a 4ª vigília se manifestava das 3 às 6. E próximo das 6 horas é que realmente o Senhor se manifesta. Quer dizer que ele fica 3 horas, queridos e amados irmãos, oculto, escondido. E, queridos e amados irmãos, próximo das 6 é que ele realmente vai se manifestar. Mas só que quando ele se manifesta, ele vem se movendo, andando sobre as águas, tal como Moisés. Aleluia. Vamos abrir. Ok. Ok. Vou começar a ler a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima das águas. Presta atenção. Jesus Cristo esteve oculto. Jesus Cristo se oculta, Jesus Cristo se esconde. E, queridos e amados irmãos, na 4ª vigília, presta muita atenção, porque os judeus dividiam as vigílias em 3 vigílias. Portanto, os romanos passaram a dividir as vigílias em 4 vigílias. A primeira vigília começava a partir das 18, queridos e amados, das 18 até 21 horas, primeira vigília. A segunda vigília das 21 até 0 hora, segunda vigília. A terceira vigília das 0 hora até 3 horas. Essa é a terceira vigília. A 4ª vigília das 3 horas até 6 horas, 4ª vigília. Isso é segundo os romanos.
porque os romanos dividiam as vigílias em 3 horas. Mas os judeus dividiam as vigílias em 4 horas. Quer dizer, queridos e amados, a partir de 18 horas até 22 horas, queridos irmãos, primeira vigília. Das 22 até 2 horas, segunda vigília. Das 2 horas até 6 horas, terceira vigília. Os judeus dividiam em 3 vigílias, portanto os romanos passaram a dividir em 4 vigílias. E a quarta vigília é exatamente o período das 3 horas até 6 horas. Nós vemos ali o período de 3 horas, queridos e amados irmãos, que na revelação estamos a procurar explicar, que fala dos 3 dias e fala dos 3 meses. E fala dos 3 meses. Por isso no livro do Apocalipse, você vai ver que vão falar ali que as 2 testemunhas do corpo ficou jazendo durante 3 dias e meio. Compreenda, querido e amado irmão, que 3 dias e meio também fala de 3 dias e meio ano. Mas por enquanto não estamos ali. Queremos simplesmente procurar explicar aos amados que 3 horas é exatamente igual a 3 dias e 3 meses. Queridos e amados, eu quero ainda que você compreenda algo. O Senhor vai se manifestar na quarta vigília. Ele vai ficar escondido, queridos e amados irmãos, e próximo das 6, quer dizer, durante aquelas 3 horas, ele esteve oculto, mas próximo das 6 é que ele vai se manifestar ao subir da aurora. Na manifestação da aurora é que, no entanto, o Senhor vai, queridos e amados irmãos, se manifestar, e ele vem, amados irmãos, andando sobre as águas, tal como Moisés. Quero dizer, dali o Senhor já estava prefigurando, já estava antecipando como realmente aconteceria a sua morte, quanto tempo ele estaria sobre a terra e como ele ressuscitaria para dominar sobre os povos, tribos, línguas e nações. Porque enquanto ele está a andar sobre as águas, realmente fala do seu reinado sobre povos, tribos, línguas e nações. E, queridos e amados irmãos, é nesse ato momento que ele está indo, queridos e amados irmãos, para o barco onde estavam os discípulos. Portanto, amado, compreenda algo, que verdadeiramente o Senhor, que a terra esteve escondido durante 3 dias, e no terceiro dia ele ressuscita para reinar sobre as águas. Da mesma forma que Moisés verdadeiramente esteve escondido durante 3 meses, e no terceiro mês ele é retirado, querido amado irmão, das águas. Nesse caso dizemos que o retirar das águas verdadeiramente fala da ressurreição para dominar sobre as águas, e isso era uma prefiguração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para dominar sobre povos, tribos, línguas e nações. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 10, a Bíblia vai dizer que o seu nome Filipenses 2. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, compreenda que a terra que verdadeiramente ficou escondida durante 3 dias e que no terceiro dia ela submerge para reinar, queridos e amados irmãos, verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo. E compreenda como essa terra verdadeiramente falava também de Moisés, porque Moisés, queridos e amados irmãos, é sombra do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, Moisés é sombra, Moisés explica o Senhor. O Senhor explica a Moisés. Moisés é um tipo e o Senhor Jesus Cristo, portanto, é o antítipo ou o antitipo.
Eu não sei como é que o português permite isso, os Camões vão nos ajudar, mas digo assim que Moisés é o tipo e o nosso Senhor Jesus tem a explicação do tipo. Agora entenda, queridos e amados irmãos, porque Moisés verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Moisés desce com uma mensagem para retirar o povo da escravidão, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo desce com uma mensagem para retirar o povo da escravidão. Só que Moisés desce para retirar o povo da escravidão física, mas Jesus Cristo desce para retirar o povo da escravidão espiritual. Queridos e amados irmãos, Moisés desce para retirar o povo da escravidão dos egípcios e Jesus Cristo desce para retirar-nos da escravidão do pecado do mundo. E dali chegamos ao ponto mais ou menos de colocar as interlinhas ou as linhas paralelas para nós mostrarmos como Moisés verdadeiramente é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés fora o libertador de Israel, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo é o libertador. Quer dizer que Moisés era a sombra, o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ele é a explicação. E entenda, querido e amado irmão, quando o nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Mateus capítulo 17, ele vai transfigurar o seu rosto, vai manifestar-se como o sol. A Bíblia nos diz que aparece Moisés e Elias, mas quando o seu rosto transfigura-se e ele brilha, queridos e amados irmãos, na intensidade como o sol brilha ao meio-dia, nós falamos que quando o sol brilha em toda a sua força, as sombras desaparecem. Quer dizer que quando o sol brilha em toda a sua força, estamos a dizer o momento que o sol está aqui assim ao meio-dia, às 12 horas, sendo zênite, eu não sei como é que eu posso chamar, qual é o termo geográfico, termo técnico geográfico que se dá a esse facto. Quando o sol está sobre as nossas cabeças, queridos e amados irmãos, a nossa sombra desaparece. Porque para que a sombra seja manifesta, ou o sol tem que estar numa tangente com o objeto. Quer dizer, que ele tem que estar numa oblíqua. Nós estamos aqui, o sol aqui, ele brilha, então ele vai manifestar a sombra no outro lado. Se ele está também aqui, ele brilha, vai manifestar a sombra naquele lado. Mas quando o sol está aqui em cima, quando o sol está em cima de nós, a sombra desaparece. Por isso é que você vai ver na montanha da transfiguração, quando o Senhor, o seu rosto vai brilhar em toda a sua força, Moisés e Elias desaparecem. Quer dizer, Moisés e Elias entram dentro do Senhor. Porque quando o sol brilha em toda a sua força, a sombra entra dentro do corpo. Dali, queridos e amados irmãos, dizemos que quando o Senhor brilhou em toda a sua força, então Moisés e Elias tiveram que entrar no corpo, porque Jesus Cristo ele é a explicação da lei e dos profetas. Ele é a explicação de Moisés e de Elias. Mas, queridos e amados irmãos, eu quero, porque Moisés representa a lei e Elias, portanto, representa os profetas. E nós, queridos e amados, falamos um pouquinho na vez passada sobre a língua constrangente de Moisés. Falamos sobre a língua pesada de Moisés. Da mesma forma que Moisés veio com uma língua pesada, foi com uma língua pesada para os israelitas, o Senhor também veio com as parábolas. E era necessário que quando Moisés falava naquela língua pesada, Arão, portanto, interpretasse. Arão realmente representa o Espírito Santo que viria para interpretar as parábolas que, portanto, o Senhor fez sair. É o Espírito Santo que viria para interpretar, é o Espírito Santo que viria realmente para, queridos e amados irmãos, nos conduzir em toda a verdade do jeito que o Senhor disse. Mas entenda que realmente Moisés é um tipo do Senhor. Por isso é que o Senhor Jesus, ele vai dizer que, é por isso que Moisés vai dizer que Deus levantará um profeta no vosso meio como eu. Quer dizer, do jeito que Moisés desceu com uma mensagem de libertação, o Senhor também traria uma mensagem de libertação. Quer dizer, como ele, quer dizer que verdadeiramente as mesmas linhas de pensamento, quer dizer que nós encontraríamos também no verdadeiro Moisés, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou procurar essa passagem, penso que é o livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio 22, versículo 15, não. 17, não.
Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Queridos e amados, por que verdadeiramente? Porque estamos a falar, o nosso tema é Moisés, a terra do terceiro dia. E fomos agora, estamos já na parte conclusiva, fomos demonstrar que verdadeiramente Moisés fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Moisés esteve guardado durante 3 meses, 3 dias, nesse caso, 3 horas. Já interpretar muito disso. Quer dizer, 3 meses debaixo das águas, depois é que ele é retirado para vir reinar sobre as águas. Falamos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morre e fica 3 dias, queridos e amados irmãos, oculto, e portanto no terceiro dia ele ressuscita e reina sobre povos, tribos, línguas e nações que são as águas. E entenda que Moisés vai dizer que Deus levantará no meio de vocês um profeta como eu, a ele vocês devem ouvir. Entenda, Moisés foi verdadeiramente, querido e amado irmão, portador, ou então ele foi mediador de uma aliança, a antiga aliança. Jesus Cristo, quando vem e ele é mediador de uma aliança, a nova aliança. Toda vez como é que Moisés era, como é que verdadeiramente o Senhor Jesus é um profeta tal como Moisés, do jeito que ele vai dizer, Deus levantará um profeta no meio de vocês como eu. Quer dizer, Moisés, como Moisés quer dizer, Moisés, ele é mediador de uma aliança. Jesus Cristo também é mediador de uma aliança. Mas não devemos desconsiderar que a aliança do nosso Senhor Jesus Cristo é melhor. É melhor que a antiga aliança. E eu vou, queridos e amados irmãos, livro de Hebreus, penso Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Oh, Jesus. Hebreus 8. Hebreus, vou começar a ler a partir do versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo. Preste atenção. O sacerdócio antigo serve de exemplo. É isso que nós falamos numa das nossas gravações. Penso que quando nós falamos sobre... já me esqueço. Mas quando nós falamos de Levítico capítulo 22, a partir do versículo 12 ao versículo 13, é provável que nós tenhamos falado que o sacerdócio antigo, o sacerdócio arônico, verdadeiramente era sombra, e o verdadeiro sacerdócio é o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Penso que nós já temos falado sobre isto. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Queridos e amados irmãos, dali nós entendemos que a melhor aliança é a nova aliança. Porque na valoração das coisas existe sempre uma coisa melhor do que outra. Por exemplo, nós dizemos que a conversão é melhor que o batismo. Não queremos dizer dali que o batismo não é importante, irmão. Não é isso que nós estamos a dizer. Estamos a dizer que a conversão é melhor que o batismo. Por quê? Porque se alguém não se converter e passar no batismo, não fez nada. Mas se alguém converter-se e não ter tempo de passar pelo batismo, essa pessoa é salva. Preste atenção, irmão. Por isso é que na valoração das coisas nós dizemos que a conversão é melhor que o batismo. Dizemos ainda que os frutos do Espírito Santo é melhor que os dons do Espírito Santo. Não queremos dizer que os dons não são importantes, mas queremos dizer que na valoração das coisas os frutos é mais importante do que os dons. Porque para a salvação o Senhor vai falar dos frutos.
Os frutos, a salvação é pelos frutos, não pelos dons. Por isso você vai ver, o Senhor vai, alguns vão vir e vão dizer: Senhor, fizemos milagre em teu nome. São dons, manifestaram dons, milagres, curas, maravilhas e tudo mais. Mas o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Quer dizer que vocês não produziram frutos dignos de arrependimento. Quer dizer que os frutos do Espírito Santo, como a humildade, como a benignidade, a longanimidade, a paciência e tudo mais, todos esses frutos que realmente penso que no livro de Gálatas capítulo 5 nos falam ali do amor e tudo mais, nos falam ali dos frutos do Espírito Santo, queridos e amados irmãos, são mais importantes do que os dons do Espírito Santo escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Não queremos, portanto, dizer que os dons do Espírito não são importantes, são de extrema importância, porque a igreja precisa mostrar para o mundo que ela é testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo, e tal como Ele é, nós somos, e como Ele vive, nós também vivemos, e como Ele fez, nós também fazemos. Nós também, queridos e amados irmãos, temos poder e autoridade que estava sobre o Senhor em nós. O mesmo Espírito, porque a Bíblia vai dizer no livro de Lucas: o Espírito do Senhor é sobre mim. Esse mesmo Espírito que estava sobre o Senhor e que ungiu o Senhor. Livro de Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Dali, queridos e amados irmãos, concluímos que o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor, que ungiu o Senhor, é o mesmo Espírito que está sobre nós. Nós estamos ungidos pelo mesmo Espírito para fazer as mesmas coisas, os dons, manifestar o poder, queridos e amados. Mas não devemos, queridos e amados, desconsiderar os frutos do Espírito Santo, porque é por eles que verdadeiramente nós alcançamos, queridos e amados, a salvação. Dali entendemos, amados, que a aliança do Senhor Jesus Cristo é melhor. E entenda, Moisés faz um paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Moisés, a Bíblia vai dizer, Moisés ele mesmo vai dizer no livro de Deuteronômio 18:15, ele vai dizer que Deus levantará um profeta no meio de vós como eu. E dali dizemos, Moisés, ele é mediador da antiga aliança, e Jesus Cristo, ele é mediador, portanto, da nova aliança. E um profeta como eu, dizemos ainda, na antiga aliança foram batizados em Moisés, na nova aliança somos batizados em Jesus. E vamos, queridos e amados irmãos, mostrar como é que na antiga aliança as pessoas eram batizadas em Moisés, foram batizadas em Moisés. Penso que é no livro de Coríntios, 1 Coríntios, Coríntios 1, 2, 10, 2. Ok. 1 Coríntios 10, vou começar a ler a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quer dizer que eles foram batizados em Moisés. E, querido e amado irmão, para ser detentor de uma aliança deve ser batizado em teu nome. Por isso esses homens que vêm ali, é profeta, não sei o que, eles vêm fazer aliança, irmão. Se você vem fazer aliança, quer dizer que as pessoas devem ser batizadas em teu nome. E você vai trazer essa terceira aliança. Triste. Não esqueças que és um pobre e nu. Porque se você quer ser vestido, querido e amados irmãos, se adapta à palavra. Não coloca algo a mais. Se entrega à palavra. Jesus Cristo é o Senhor. E, queridos e amados irmãos, hoje já não existe a profeta das nações. Os profetas, queridos e amados, terminaram, profetizaram até João. De João para cá são profetas de ministério, não é porque eu sou o profeta das nações, irmão, não existe mais isso. Sai da ignorância, povo de Deus, sai da ignorância. Ah não, é um profeta que manda cair chuva, ele é o Elias. Ah mano, sai da ignorância, servo de Deus, sai da ignorância. Qual é o profeta? Porque ele é profeta, ele é o Elias. Queridos e amados irmãos, primeiro que a Bíblia diz Elias, queridos e amados irmãos, primeiro já Elias vai sair no meio dos judeus. Como é que vamos falar que ele é Elias, mas é negro? Ele é Elias, mas é da Nigéria.
Ele é Elias, mas é do Zimbábue. Irmão, ele é Elias, mas é do Gabão. Como, irmão? Ele não é nenhum Elias. Por que nós estamos a dizer, queridos e amados, a Bíblia vai dizer, mesmo que alguém apareça, livro... Jesus, queridos e amados irmãos, eu tenho que procurar essa passagem para dar-vos. Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 1. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Porque hoje é muito complicado. Não, ele mandou parar a chuva, a chuva parou. Ele mandou cair chuva, a chuva caiu. Queridos e amados, a Bíblia está dizendo de forma clara, se um profeta apareceu, um sonhador de sonho, fazer prodígio, falar e as coisas acontecerem, ainda não é isso que vai dizer que não, ele é o fulano, ele é o fulano. Queridos e amados irmãos, Deus está vos colocando a prova para ver se vocês amam ao Senhor ou então vocês vão trair o Senhor. Queridos e amados, é isso que o Senhor está dizendo ali. Estou a vos colocar a prova para ver se vocês me amam ou não. E muitos realmente estão mostrando que eles não amam o Senhor, porque estão trocando o Senhor pelos homens, pelas criaturas. Livro de Romanos capítulo 1, que a Bíblia vai dizer que muitos estão adorando a criatura do que estão trocando, queridos e amados irmãos. Em vez de adorar o Criador, estão adorando a criatura. Pode ser um profeta, pode ser alguém, não, eu sonhei, vi terremoto aconteceu no lugar tal, eu sou servo de Deus. Irmão, nós não estamos a negar que você é servo de Deus. Sonhaste, está bom, vi isso, vi aquilo, aconteceu. Mas você vir e dizer, eu sou, não, eu sou na Bíblia aí no livro de Malaquias, não sei o que, sou eu, aquele anjo que está a falar, irmão, Deus já está a vos colocar a prova. Não, eu sonhei, Deus me mostrou que eu mandei parar a chuva, eu mandei cair chuva, a chuva caiu, naquele dia Deus vai fazer isso, sou servo de Deus, não sei o que, no mesmo dia acontecer. Queridos e amados irmãos, até ali não fica, não se bate, para nós usar aqui um pouquinho do linguajar de rua, não se bate, irmão. Entenda que realmente o Senhor está a vos colocar a prova, se vocês amam a Ele ou não. Sai da ignorância, creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o último Adão. Não existe o terceiro Adão. Não existe, porque Ele é o último. Ele não é o segundo Adão, Ele é o último Adão. Jesus não é o segundo Adão, Ele é o último Adão. E hoje, queridos e amados irmãos, profeta é de ministério. Vem ler. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, estava sem forma. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Explica o que é esse abismo aqui. Explica o abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Onde é que era o abismo? Porque quando o Senhor disse haja luz, a luz foi se manifestar na treva que havia sobre a face do abismo. Profeta, explica isso. Não, eu não entendo isso, eu só sei ver biquíni das irmãs, só sei ver mioma, só sei ver... Não, profeta não pode só ver essas coisas. É profeta de dom, então é dom, não é profeta também. É um irmão que tem dom de profetizar. Não quer dizer que é profeta. Porque hoje muitos amados têm dom de profetizar. Então se autodeclarar profetas. E nós falamos sempre, deixa Adão te dar nome. Animal não se dá nome. É Adão que vem e diz, não, você é ovelha. Okay. Você é bode. É Adão que dá nome. Não é você próprio animal vai começar a se dar nome. Queridos e amados, deixa o teu pastor, que é o teu pai, ver em você as características e dar conta, não, essa aqui realmente é uma ovelha. Essa aqui realmente é um carneiro ainda. Mas essa aqui realmente é um cabrito.
É isso, quer dizer, o teu pastor que deve te olhar, queridos e amados. E é assim que nós pregamos doutrina, toda vez estamos a ir no... Ok. Então, queridos e amados irmãos, deixa que a paz de Cristo se manifeste sobre as vossas vidas e que vocês sejam gravemente clareados pela luz do Senhor. Que o Senhor vos manifeste a sua luz, vos faça sair da ignorância e da destruição, vos faça sair da ignorância e da perca. Muitos estão perdidos. Muitos estão perdidos. Suas vidas dependem da palavra do profeta. Ele para sair tem que ligar ao profeta. Hoje posso sair? O profeta já... sai. Ela... Queridos e amados, o que é isso? Isso é uma ignorância extrema. Entenda que o Senhor Jesus, ele disse claramente que os profetas profetizaram até João. De lá para cá, temos os profetas como ministério, amados. E se é profeta, pode ver doença, pode ver aquilo, pode dizer não, existe alguma coisa que está no nível espiritual, pode ver. Mas também negamos os profetas que destroem lares, destroem famílias, que começam a dizer, não estou a ver, quem está a fazer isso é teu pai, isso aqui não é profeta, isso é quimbandaria, isso é quimbandaria, porque é quimbandeiro que faz isso, não é um profeta de Deus, que vem para estragar lá, que destrói lares, tua mulher bruxa, se deixa com ela, não é isso que Paulo disse. Paulo diz que tua mulher é inconvertida, fica com ela. E essa inconvertida não entende em português. Até uma bruxa, uma mulher bruxa, uma tua mulher que é bruxa, é inconvertida, fica com ela. Que Deus vos abençoe, queridos e amados irmãos. Nós estaremos vindo em outros momentos para nós portarmos mais luzes, mais ideias para os amados. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente.